Olá, o meu nome é Darcy Crepaldi e hoje eu vou falar para os imigrantes que moram nos Estados Unidos. Eu moro nos Estados Unidos já faz muitos anos, já há 14 anos eu moro aqui nos Estados Unidos. Então eu quero dar dicas de como viver como imigrante. Eu vou dar muitas dicas muito importantes para você, porque quando o imigrante chega aqui nos Estados Unidos, ele ouve muitas coisas, as pessoas falam muitas coisas e as pessoas costumam amedrontar as pessoas. Eu, quando cheguei, eu ouvi muitas coisas. Cuidado com a polícia, ela vai te pegar. Nada disso é verdade. A polícia, ela está aqui para nos proteger. E nós, como bons cidadãos, nós temos que seguir as regras do país que nós escolhemos para viver. Então, nós temos deveres e temos também tudo aquilo que a lei pode oferecer para o imigrante. O imigrante, ele tem muitos direitos. Ele tem tanto direito que ele não sabe. Ele não sabe dos direitos que ele tem. Então vamos lá. Os deveres. As pessoas têm o dever de, por exemplo, estar no trânsito, seguir as leis de trânsito, respeitar o limite de velocidade, respeitar o policial, respeitar o outro, ser muito simpático, sempre usar muito bem as palavras, com licença, obrigado, me desculpe. Isso é básico. E para quem já mora aqui sabe, o americano, eles são muito educados. E nós temos que aprender isso com eles. Que isso é muito bom de se ouvir um americano com toda educação e todo respeito para conosco. Esses são uma das coisas importantes. E o mais importante também é seguir direitinho as leis, saber o que fazer, aprender o que fazer. Desde que você mora aqui nos Estados Unidos, aí tem os deveres. Por exemplo, pagar imposto. Depois de um tempo que você está aqui, procure um contador. Tem contador que fala português, tem contador que fala espanhol, você pode pedir indicação para alguém. E daí você pode pedir uma Tax ID, que é uma identidade para a pessoa que não tem o Social Security poder pagar os seus impostos. Pague os seus impostos em dia. Faça a sua parte. Porque um dia você poderá ser beneficiado com isso. Porque a imigração, um dia, se você for se legalizar, isso vai ser um benefício a seu favor. Você vai poder, por exemplo, comprar um carro financiado, colocar o seguro no seu nome, que isso é uma dificuldade que o imigrante tem. Isso depois, com o tempo que você tiver uma Tax ID, você vai se informando que você consegue fazer isso. Eu tenho uma amiga que ela tem o carro no nome dela, ela tem um seguro no nome dela. Tudo por quê? Porque ela paga a Tax ID e ela segue direitinho as regras, as normas. E se tem também muitos benefícios. Por exemplo, eu vou falar de uma outra coisa que eu me lembrei agora que amedronta muito os imigrantes. Eles falam assim, se você levar uma multa de trânsito, se o policial te parar por velocidade, por qualquer outra causa que seja, aí ele te dá um ticket. Aí você tem corte. O que os outros brasileiros falam para você? Não vá na corte, porque se você for na corte você vai ser deportado. Coloca um medo enorme na sua cabeça. Aí você, como é inexperiente, você não sabe disso, você fala, bom, se ele está me falando, então eu não vou na corte, porque senão eu não quero ser deportado. Aí foi a pior coisa que você fez na sua vida. Porque a corte é para você poder ir lá e se explicar. E é muito simples de resolver isso. Você contrata um advogado, vai com você
E muitas vezes ele tira todas as multas. A maioria das multas, às vezes o advogado consegue tirar. E o juiz é muito bom. Ele te aconselha, sabe? E tudo fica bem. Isso não é motivo para deportação. Motivo para deportação é você não comparecer à corte. Aí o seu nomezinho fica lá nos computadores. Próxima vez que alguém te parar no trânsito ou que um policial estiver atrás de você e checar a sua placa, ele vai saber que você deve corte. Aí ele vai te parar. Aí ele vai te prender, algemado e tudo. Aí você corre um grande risco de ser deportado. Mas ainda não é aí que você vai ser deportado. Aí você vai ser preso, você paga advogado e tem tudo isso. Porque a lei é rígida, mas os benefícios também são muito grandes. Por exemplo, no trabalho, quando você chegar, que você vai procurar trabalho com alguém, normalmente você procura trabalho com outro brasileiro, lógico, é mais fácil. Aí esse brasileiro vai te dar trabalho. Muitas vezes esse brasileiro não é assim tão honesto, vai tirar proveito de você. Aí é que você tem que tomar cuidado, você tem que prestar muita atenção, porque às vezes paga pouco, te explora, não paga, tem tudo isso. Então, fique atento. Outro detalhe, muito importante, chegou, dá um jeito, vai para a escola, aprenda a falar inglês, porque o conhecimento nos liberta. Você, quando você sabe, você é livre. Você tem toda a sua liberdade. Agora você não tem a liberdade de expressão. Porque o que você vira? Você vira um analfabeto. E o analfabeto depende única e exclusivamente das outras pessoas. E as pessoas espertas normalmente tiram proveito. O que elas fazem? Ah, precisa ir na corte. Aí eu vou com você, te cobro tanto por hora. Ah, você ficou doente, precisa ir no médico? Ah, então te cobro tanto para ir lá traduzir para você. Ah, você precisa ir na farmácia, precisa... Qualquer lugar, você vai precisar de alguém que vá lá traduzir para você, porque você não sabe falar um A em inglês. Então, se vira, fale inglês, que isso vai ser a chave para a sua libertação. Vai ser a chave para você ter a sua liberdade, para você fazer as suas coisas, para você pagar o seu imposto, para você saber dos direitos que você tem. E se você tem filhos, se você tem filhos aqui depois, se você vem a ter filhos, os seus filhos têm todo o direito. Aí tem um tal de food stamp, sabe? Que é um vale, um cartão para comida, para ajudar a criança. Tem seguro médico. Tem muitos benefícios para as crianças. Para os filhos de imigrantes. Os filhos de imigrantes. Têm tanto direito quanto os filhos de americano. E vocês não sabem disso. As pessoas não contam isso para vocês. Então, eu vou aqui sempre estar postando um vídeo para alertar você que você pode. Mas você tem que lembrar que você tem que fazer a sua parte. Você tem que aprender a falar o inglês. Você vai dizer para mim, mas Darcy, eu não tenho tempo. Tempo, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Tem aulas pela internet, tem aulas na Brookdale para quem mora perto da minha casa. Por exemplo, quem mora em Brookdale, quem mora em Long Branch, tem a Brookdale. Tem aula de graça, gente. De graça. É só você ir lá se inscrever. Tem uma fila, né? Para você esperar, porque os iniciantes, às vezes precisa esperar um pouco na fila. Mas e daí? Você não está com pressa, não é? É melhor você estar na fila, esperar a sua vez e começar a aprender inglês do que nunca aprender. É muito importante, gente. A liberdade de expressão é importantíssimo. Eu me lembro a primeira vez que vim para os Estados Unidos, eu não sabia falar um A em inglês. Eu vim visitar. Aí eu falei, opa, me senti uma completa analfabeta. Me senti completamente perdida. Me senti ridícula. Falei, não, eu tenho que aprender. Aí aos poucos, no Brasil, fui para a escola, aprendi inglês. A primeira viagem que eu fiz, quando eu falava já um pouquinho de inglês, vocês não imaginam o prazer que dá.
a felicidade que dá. É um sentimento de liberdade, de felicidade. É um sentimento que não tem explicação. Só sentindo mesmo para você poder ver como é bom ser livre, você poder se expressar, você poder entender o outro. Em inglês, gente, em inglês. Você vai se sentir importante porque você fala 2 idiomas. 2. Você fala o português, que é a língua que você nasceu falando, e agora você fala mais o inglês. É ótimo, é um sentimento que não tenho palavra para expressar. É uma felicidade muito grande. E eu estou aqui para dizer isso para você. Eu quero que você tenha essa felicidade, que você tenha essa expressão, que você consiga expressar você mesmo, o que você quer. Você vai ser melhor no seu trabalho, você vai ser melhor no seu dia a dia. Pense, o dia que você quiser alugar um apartamento, por exemplo. Se você não souber falar inglês, como é que você vai falar com o dono do apartamento? Como é que você vai lá procurar a casa lá que você viu num anúncio, que você viu uma placa dizendo assim, aluga-se, e daí o que você faz? Você não sabe ler, você não sabe conversar com a pessoa, você não sabe ler o contrato, porque tem um contrato. Aí no contrato você tem que pagar um depósito, você tem que pagar uma mesa de jantar, você tem que pagar um depósito. E daí você tem que assinar todos os contratos, você tem um monte de deveres e um monte de coisas a seu favor que você não sabe. Tá tudo escrito lá. Aí você não sabe ler. Aí o que você faz? Pagar alguém para ler para você. Isso para mim é humilhante, deprimente. Então, gente, não é deprimente, não é feio não saber. O feio é não saber nunca, não se esforçar para saber, para aprender. Quando você se esforça para aprender, o universo inteiro está ao seu favor. Quando você diz, eu quero aprender, eu vou aprender, você aprende. O universo abre todas as portas para você. E tenho certeza, você vai ser muito mais feliz e muito mais livre. Você vai ter a sua liberdade de expressão. E eu vou trazer sempre mais dicas para você. Sempre mais dica, tá? Essa hoje é muito importante mesmo. Ir para a escola, aprender o inglês, aprender a ler as pessoas, não cair nas armadilhas que tem por aí. Prestar atenção. Se você prestar atenção, use a sua intuição. Você vai saber, tá? O meu nome é Darcy Crepaldi e eu vou estar sempre por aqui te dando dicas. Espero que você goste. Se você gostar, você compartilhe com aquele seu amigo que acabou de chegar ou com aquele que já está aqui há algum tempo, não fala inglês, está perdido. Um outro detalhe, gente. Corte o canal de televisão da sua casa. Porque escutar o idioma inglês, a língua inglesa, o rádio, a televisão em inglês é muito importante para você educar os seus ouvidos. Que quando você começar a aprender a falar inglês, você com certeza vai ouvir mais fácil, vai aprender com mais facilidade, porque aquele som é familiar já para você. Então a dica de hoje é isso. Fique alerta, presta atenção. Um abraço grande para você e compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa dessa dica, tá bom? Muito obrigada!